Bom dia, Bom dia, muito obrigado pelas palavras simpáticas. Eu estou muito contente de estar aqui. Para mim, é uma honra fazer parte desse evento, organizada por essa fundação. Eu tive a oportunidade de conhecer a FHC quando ele recebeu a sua graduação honorária. Também estou feliz de ver esse livro traduzido para o português e também agradecer a preparação e o esforço feito para isso. Aliás, Dina, coautora do livro, também devo agradecê-la, que também deu um sabor brasileiro a esse livro. E também George Lankman, que deu muito apoio para a publicação desse livro aqui no Brasil. Muito obrigado aos dois, a Dina e George. Agora, antes de eu começar a apresentação a respeito dos fatores-chave da indústria israelense, eu queria falar um pouco a respeito de mim. Eu mudei da França para Israel faz 35 anos, depois de ter saído do exército. Eu ainda sou da reserva, né, por muitos anos. Isso significa que eu ainda tenho parte de injeção em negociação em situações de crise de segurança pública, mas depois eu fiz meu MBA em Neher, depois em 1993 comecei um dos fundos de Venture Capital em Israel. O primeiro fundo estabeleceu foi em 1997, na Europa. Foi a primeira empresa israelense a se tornar pública na Europa. Depois eu estudei investimento bancário, depois esse estudo se tornou o maior banco de investimento em Israel. Mas agora é um investimento sobre indústrias de tecnologia em Israel. É esse o ponto. Mas a minha mensagem é essa. Eu queria entender quais são os fatores-chave e falar um pouco a respeito de mim também. Por que eu escrevi o livro e quais são os pontos convergentes. Agora, falando um pouco a respeito da apresentação, meu foco principal seria microeconomias de Israel. Os elementos-chave que realmente favorecem a indústria de alta tecnologia lá, mas eu ficarei bem contente de responder qualquer pergunta que venha de investidores ou perguntas práticas e quais são os desafios que enfrentamos e também como podemos elaborar qual o potencial de se desenvolver um relacionamento no Brasil e Israel no setor. Pensando agora nos principais números e as chave, né? São poucas pessoas que habitam o país, lá agora a parte da OCDE, mas você vê que nos últimos 20 anos o crescimento é aproximadamente 4% por ano, o que para um país da OCDE é bem alto. A gente também chegou no nível de desemprego que chega nem 4%, ou seja, quase zero de desemprego, né? Com 9 milhões de pessoas. Mas mesmo assim sofremos uma falta, um déficit de engenheiros. Estima-se 20 mil engenheiros faltam no país. Eu quero elaborar 7 fatores-chave que são de impacto direto na indústria. O primeiro elemento é a educação. Observem, a educação tem o maior número de engenheiros per capita no mundo e também o maior investimento per capita no mundo em educação. Se você observar a porcentagem do PIB investido em educação. E o que é também muito especial a respeito no sistema educacional israelense é o relacionamento muito próximo que existe entre as universidades e as indústrias. Perceba, a maior parte das universidades foram criadas antes do Estado de Israel ser fundado. Vocês mencionaram Einstein. A gente está falando de 1924, 25, não é? Então é antes de Israel. Mas o que impressiona, eu diria, são institutos de pesquisa como Weizmann e como geraram mais de 700 milhões de dólares de receita somente de licenças de tecnologias desenvolvidas que foram vendidas para a indústria. Então é realmente uma
fonte muito importante de fundos, que permite que essas universidades continuem fazendo pesquisa fundamental. Esse centro Weizmann já desenvolveu 25 das principais fármacos do mundo. Então, veja, é realmente uma alavanca para o setor privado que tem uma contribuição direta para o setor de alta tecnologia. Mas o suporte governamental, eu diria, é feito de maneira não envolvida, ou seja, eles não estão envolvidos diretamente, é um envolvimento e suporte indireto em diferentes canais na indústria de tecnologia. Uma das maneiras que eles contribuíram para a indústria é que eles favorecem a imigração para Israel, mas também com diferentes programas já estabelecidos. E uma das coisas de maior impacto é a imigração de mais de 1 milhão de pessoas da última União Soviética, né? Que na época representava 20% da população israelense, e desses 1 milhão de imigrantes da União Soviética, 54% vieram com algum tipo de formação acadêmica e 37% vieram especificamente de formação de engenharia, de alguma engenharia. Isso teve um impacto grande na indústria. E a alocação de orçamento também, do orçamento militar, né? Que facilitou indiretamente acesso à tecnologia logo no início de uma população jovem que está servindo no exército. Mas eles também suporte direto, onde eles dão fundos para pesquisa e desenvolvimento feito por pesquisas de tecnologia, mas eles estão conectados por essas firmas. Então, veja, são várias iniciativas articuladas, mas nunca o governo diretamente ou é dono de empresas de tecnologia. É sempre um suporte indireto. Um terceiro elemento que eu acho que é muito importante, especial a Israel, porque Israel é um país tão pequeno e a situação geopolítica com os nossos vizinhos não permite que a gente opere na região. Desde o primeiro dia, desde o seu nascimento, ela pensa globalmente. Então, a tecnologia precisa ser globalmente competitiva. Então, aqui você tem uma lista de diferentes produtos e tecnologias e empresas que se tornaram líderes mundiais. E eu vejo muito que no Brasil, que teve implementações exitosas. Eu quero ilustrar. Quando eu vim aqui antes no Brasil, eu vi o meu taxista usando o Waze, por exemplo, e percebi que tudo quanto é brasileiro usa o Waze, que agora, cujo dono é o Google, né? Mas, importante, começou em Israel. Eu estava vendo na mídia também artigos patrocinados por Taboola ou Outbrain, são empresas cujo market share, 95% são do que a gente chama de native ad. Então, o que você vê ali no final, ele é patrocinado por alguma outra coisa. E esse a Taboola comprou a nossa marca. Aliás, foi um anúncio importante, porque nós somos um dos donos, acionistas principais da Taboola, e temos investido há muito tempo. E agora é uma empresa de 2 bilhões de dólares, então se tornou um player global. Alguns de vocês já usam muito desses produtos, sistemas de irrigação a gotas, a agricultura de precisão. Muitas implementações que vieram de Israel agora são implementadas no Brasil. Muitas inovações de Israel são implementadas no Brasil. E agora, pensando na parte de exportação, a gente vê que toda a exportação é relacionada à tecnologia. 51% são produtos de alta tecnologia, mas mesmo esse gráfico que vimos aqui, a gente vê aqui de tecnologia para agronegócio ou exército. É sempre muito focado realmente em tecnologia para qualquer setor. E tem crescido muito rapidamente nos últimos 10 anos. Agora, o peso que existe no exército é importante. Todo cidadão, homem e mulher israelense, tem que servir por 3 anos no exército israelense. Isso é uma obrigação. E isso afeta todos. Meus filhos, 2 já estão servindo, 2 já servindo, o terceiro está entrando agora no exército israelense.
E a gente está sempre como reserva, mesmo como civil, você está sempre conectado com o exército e pode ser acionado. Minha parceira, com Private Equity, era presidente da IAI, que é a maior empresa militar, que também é o maior empregador, né, no Israel. O IAI é a indústria espacial aeroespacial israelense. Então, é um impacto muito grande. Então, se tivermos tempo, eu posso até falar mais a respeito de como cada empresa, cada portfólio de empresas e todas as pesquisas de pesquisa e desenvolvimento, tudo desenvolvimento de político, vieram com algum tipo de bagagem do serviço militar para o desenvolvimento dessas tecnologias. Agora, pensando também na parte militar, o que é importante é a mentalidade dos empreendedores, porque numa idade bem jovem já, né? Tem uma responsabilidade muito grande com os nossos soldados. Eles são expostos à tecnologia de ponta, muito jovem realmente, todos muito jovens, e eles são lembrados sempre de trabalhar num ambiente de colaboração, em equipe, de time. Eu acho que esses elementos, essa formação militar é chave para a formação da mentalidade do empreendedor, porque eles saem do exército e eles saem querendo montar um negócio próprio. Agora, o mundo de venture capital, eu acho que é algo que tem sido uma história de muito sucesso. Quando eu comecei o meu primeiro fundo, éramos somente 3 venture capitals em Israel. Agora são 380 fundos de venture capital, 7,5 bilhões de dólares americanos em Israel. Somente tecnologia. A gente só perde para os Estados Unidos em termos de quantidade de montantes levantados anualmente para a indústria de tecnologia, de alta tecnologia, e se você pensar em investimento per capita, em primeiro lugar, bate os Estados Unidos. Então, vocês percebem que são diferentes setores onde a gente tem liderança, como segurança cibernética, tecnologias para o setor biológico, automotivo. Então, perceba, tem sido uma bênção essa indústria de venture capital para nós, e um elemento que impulsiona um investidor em colocar dinheiro na indústria de venture capital temos um bom histórico de saída, de entrada e saída. Veja, se você observar empresas israelenses, né? Somos número 1 em empresas estrangeiras na NASA, são 360 empresas que foram públicas, se tornaram públicas nos Estados Unidos, e as pessoas, 390, perdão, mas são menos empresas que na Europa. A primeira europeia foi a minha, né? Mas depois o Reino Unido, a França, a Alemanha seguiram também. Então, levantar capital tem sim sido pelo o mercado, e depois você tem a presença de investidores, mas o que eu acho que é a melhor maneira de saída é por merger and acquisition, fusão e aquisição, M&A. Temos diferentes players no Israel para comprar empresas de tecnologia. Muitas delas estão constantemente de olho para ver quais empresas comprar. A Intel acaba fazendo muito isso, a Cisco também, Google, IBM, todos são muito ativos, olheiros mesmo, buscando empresas de tecnologia para comprar. E aqui está um portfólio das empresas que foram compradas, que passaram por M&A. Vejam que os atores americanos são ativos, mas perceba os últimos 7 anos, um fenômeno muito interessante. Mais atores chineses entrando em Israel, com mais de 7 bilhões de dólares de aquisições e investimentos feitos somente por chineses. E uma das razões é por quê? Porque está se tornando cada vez mais complicado para um investidor chinês se investir nos Estados Unidos. Existe agora uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E Israel é uma fonte bem interessante, alternativa, né, para o mercado chinês, porque eles buscam por inovação, os chineses. Então, foi uma alternativa interessante para eles, né? Pode fornecer essa alternativa, essa tecnologia. E o setor israelense é controlado pelo setor privado. Então, você não tem uma situação onde o governo pode impor, por exemplo, uma barreira contra os chineses. Eu vou falar, não, por exemplo, não é para vender isso aqui para um cliente chinês, ou vender sua empresa ou fazer uma fusão com o chinês. A não ser se você está falando de algum mercado regulado, como o mercado de militar e
em instituições financeiras e banqueiras. São os únicos setores que você precisa de aprovação do governo israelense. O resto, todo o setor de tecnologia, principalmente biotech, biotecnologia, qualquer empresa de tecnologia tem permissão de fazer o que eles quiserem, com chineses incluindo. Agora, um outro elemento que eu acredito que seja muito importante quando você pensa de fator-chave para sucesso é o espírito empreendedor. Muita gente pergunta, de onde vem esse espírito empreendedor, né? Eu não sei se você conhece a palavra huspa, é uma palavra do hebraico muito usada. E há diferentes razões de se falar de huspa israelense e da educação judaica, né? Existem valores que nós somos, na educação judaica, que nós somos expostos muito precocemente, todos os anos. Tem o Pesach, que é a Páscoa judaica, que celebra a nossa libertação da escravidão, quando éramos escravos. Então, esse espírito de liberdade, de empreendedorismo, e também o espírito também de Kunulam. De Kunulam, na tradição judaica, quando você entrevista qualquer empreendedor israelense judaico, você percebe que não é sempre motivado por dinheiro. Eles querem fazer algum tipo de impacto na sociedade, ao desenvolver uma tecnologia que mude alguma coisa. Isso é parte dessa tradição, está enraizado no DNA judaico. E também resiliência judaica. São muitos desafios em Israel. Você pode pensar em ambiente geopolítico, guerra, escassez de água. Então, tivemos que sobreviver. Então, realmente, fomos desafiados a resolver problemas, fomos impulsionados por isso. Eu não quero elaborar tanto, eu quero abrir mais para perguntas, mas isso resume o espírito empreendedor. E quero falar mais do ambiente de investidor e como ele é atraente, né? Pensemos agora em Brasil, né? E vamos comparar Brasil com Tel Aviv, por exemplo, as praias cariocas. Mas vamos comparar, o sistema jurídico é melhor do que as nossas praias. Ele é realmente favorável por isenção fiscal, por estabilidade jurídica, principalmente para o investidor internacional. Veja, por exemplo, empregados têm diferentes tipos de alíquotas e isenções fiscais. Então, isso realmente ajuda a contratação. Então, percebemos, antes de 1948, estávamos sobre o domínio britânico e temos essa base desse conceito, essa estrutura, esse arcabouço legal de governança transparente, né? Agora eu quero elaborar um pouco a respeito de algumas empresas que nós temos investido. A primeira é uma empresa chamada Tufin. É uma empresa que investimos na época, eram 5 bilhões, a gente pôs 4,7 e vendimos a empresa. Ela cresceu de 1 milhão para 180 milhões de vendas. Então, foi de 1 milhão para 180 milhões. Ela é líder em segurança cibernética. E faz uns 5 meses, eles se tornaram uma empresas com 500 milhões de dólares. Eles chegaram agora em 1 bilhão de dólares. Então, você vê uma empresa pequena, né? Com 5 pessoas, quando a gente investiu, se tornou um líder mundial. E é isso. O que você pode fazer, né, para se tornar um líder? Aliás, se você tem alguma pergunta para eu posso elaborar, mas não tem nenhum outro estudo de caso que é bem especial para a gente, é Mobileye. Nós fomos os únicos a investir na Mobileye. Eu estou falando de 2011, quando viemos a investir. Era pequena, é uma empresa pequena. Você colocava uma pequena câmera no carro e você tinha um alerta. Se tinha um pedestre atravessando, você evitava acidente, colisão. E ele ajudava a, basicamente, fazer previsões para evitar acidente. E, na época, ninguém conseguia identificar pedestres em algumas áreas chaves, e na época a Mobileye trabalhou. Tínhamos 300 engenheiros na época em Israel, e eles desenvolveram engenheiros para desenvolver algoritmos para a indústria automotiva, mas essas pessoas originalmente vêm de uma indústria que trabalhava com mísseis no setor de defesa. Então, isso mostra o tipo de habilidade que você desenvolve no setor de defesa que pode ser transferido para o setor privado. E lembro também, na época, do presidente da defesa aérea israelense, também presidiu
o piloto automático para avião de combate da força israelense. Eu lembro que era meu amigo, em 2011 a gente começou a trabalhar então com câmeras para aplicar isso no trânsito. E foi na época a gente foi desenvolvendo um sistema com 7, na verdade eram 7 com câmeras com diferentes ângulos, que você tinha totalmente uma direção autônoma. Então, foi o primeiro carro realmente autônomo sem motorista. Eles tinham 60% do market share. Depois disso, a Intel, quando a empresa se tornou pública em 2015, a Intel decidiu que eles não queriam perder essa evolução do setor automobilístico, né, e compraram a empresa por 15 bilhões de dólares. Então, foi a maior transação conduzida por uma empresa israelense com uma empresa estrangeira. E fiquei muito contente de fazer parte de ter sido o único venture fund de investir, né? Mas também está como chefe desse conselho e dessas decisões de investimento. Então, minha sugestão para te mantê-lo acordado, talvez a maneira melhor a fazer seria responder as suas perguntas, eu diria, porque são muitos exemplos. E ficaria bem contente de saber o que passa na sua cabeça e o que você gostaria de me perguntar. Muito obrigado. Obrigado.